Irmão, vamos abrir no Salmo 31, de 5 a 16. 5 aí segue até o 16 que eu vou lendo. Amém? Pode sentar, irmãos. O Salmo diz assim: nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus de verdade. Esse salmo, ele tem um cabeçalho assim dizendo que Davi roga a Deus que o livre e louva pela sua benignidade. E também ele exorta, ele faz um chamado a confiar no Senhor. Aí, aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos, e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles como um morto. Sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, porquanto todos se coluiavam contra mim. Intentaram tirar-me a vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Amém? Irmãos, esse salmo aqui, eu andei pesquisando. Então, esse salmo, Davi, ele está oferecendo ao Senhor o seu arrependimento. Porque esse salmo aqui, ele está falando da iniquidade que ele cometeu quando ele seduziu Betseba. E ele está sofrendo muito. E aqui, põe aí, irmão, o 11. O 11 diz assim: por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos, e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Então Davi, ele era um rei muito invejado. Ele era um rei poderoso, ele vencia muitas batalhas. Então ele não era para ter cedido àquela tentação, porque ali os inimigos dele se aproveitaram e aí escarneciam dele. E ele, no desespero que ele estava, porque ele verdadeiramente se arrependeu, então ele buscava o Senhor com esse desejo, ele suplicava ao Senhor que o Senhor tivesse misericórdia dele e livrasse ele dos inimigos, porque ele sabia e ele contava com a misericórdia do Senhor. Davi conhecia bem o Deus que ele servia, ele conhecia o Deus de perto. Então, essa noite é uma noite de Natal, né? Uma noite que todo mundo comemora o nascimento do nosso Salvador, do nosso remidor, do nosso intercessor, único intercessor aqui na terra entre o homem e Deus, é o Senhor Jesus. Ele veio ao mundo com esse objetivo único de salvar a humanidade. Então, hoje é uma noite em que os corações, aquele que diz que é bonzinho, aquele que é caridoso, até mesmo aquele que tem um testemunho de que é mau, de que só procede de uma maneira ruim, até esses, eles têm um momento de quebrantamento nessa noite. É a noite de Natal. Muitas pessoas que são ruins, são más, elas vão procurar abrigo, aconchego, consolo. Elas querem ser acariciadas, elas querem ser tratadas de uma maneira diferente no dia de hoje, porque essa data é uma data que comove corações, quebranta corações. É uma pena que quando chega, muitos estão bebendo, né? Muitos estão se
eu quero dizer assim, muitos estão se alegrando naquilo que não agrada a Deus. Muitos estão lá, com presépio armados, entendeu? Mas a bebida está lá rolando, diz que está representando a Deus. Mas às vezes, até mesmo no meio da família, acontecem brigas terríveis num dia como o de hoje. Não poderia ser assim, porque é uma data de confraternização. As empresas ficam diferentes, toda a comunidade, toda até a cidade fica de uma maneira diferente, porque o poder do Senhor é um poder que emana sobre todos os corações. E esse quebrantamento do coração de Davi não foi num dia de Natal, mas é o mesmo quebrantamento. As pessoas deveriam se arrepender daquilo que faz de mal com o seu próximo, porque num dia como o de hoje, muitas vezes por causa de vaidade mesmo, muitos são vaidosos e nesse dia eles fingem até que estão quebrantados. Muitos estão verdadeiramente, porque sente falta da família, sente falta de alguém que já foi embora, que já faleceu. Muitos são de verdade, mas muitos infelizmente, e como no nosso dia a dia, como igreja, muitos não se arrependem verdadeiramente. Dentro da própria igreja, muitos estão ali, ouvindo a palavra, o chamado, como nesses últimos dias, eu creio que esse mês, o pastor tem feito várias chamadas através desse livro de Salmos. E eu tive lendo sobre o livro de Salmos. É um livro que ele tem, são vários livros, diz que é o livro dos Salmos. São vários salmos que fala sobre tudo. Os Salmos ele fala sobre quebrantamento, ele fala sobre arrependimento, sobre vingança, porque os homens naquela época, eles também, através dos salmos, tem salmos aqui que a gente lê, fica até arrepiada, porque eles cobram de Deus vingança. Mas é um livro muito sábio, e que se a gente se basear nesses salmistas que tem aqui nesse livro de Salmo, muitos servem de consolo, são verdadeiras orações, hinos, cânticos de louvores ao Senhor, desse livro de Salmos. Nós poderíamos ler com mais assiduidade esse livro de Salmos, porque o pastor tem lido esse mês, mas aí quando chegar no próximo mês, de repente ele pode até mudar para outro livro, e a gente deve ler e procurar, até mesmo quem tem condição na internet, saber o que significa aquele salmo, porque nos livros eles explicam, do Salmo 1 até, eu creio que é o 150, cada salmo ali está explicado o que significa. Tanto que o Salmo 79, quando eu trouxe ele aqui, eu li aquele salmo em casa e eu fiquei pensando, mas esse salmo é tão forte, ele pede justiça, cobra de Deus vingança, mas aí eu fui ver que era naquele tempo. Hoje nós não poderíamos orar ao Senhor através daquele salmo. Já esse salmo aqui, esse Salmo 31, é um salmo que, se você prestar bem atenção, é um salmo de arrependimento. Ele louva ao Senhor pela benignidade do Senhor sobre a vida dele. E isso nós devemos fazer sempre. Louvar o Senhor pela benignidade sobre a nossa vida. E não esquecermos de nos arrepender daquilo que nós fazemos que desagrada a Deus. Porque o Senhor, ele é benigno para nos perdoar, mas ele sonda os corações. Então não adianta eu chegar aqui na igreja e ficar dizendo: Senhor, eu te peço perdão, me perdoe pelos meus pecados, me perdoe por isso ou aquilo que eu tenha feito, mas se no fundo do meu coração eu não me arrependi de verdade, porque Deus é quem sabe. E por isso que diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, por causa do quebrantamento da verdade de Davi e do arrependimento real diante de um pecado tão grave, que Davi teve muitos pecados, mas esse pecado foi que todo mundo já sabe o pecado de Davi, o mais grave, que se dependesse de nós, não perdoaríamos Davi, mas o Senhor perdoou. E muita gente diz assim: como é que perdoa um homem que fez o que ele fez? Mas porque o Senhor olhou o coração dele e viu verdadeiro arrependimento. Então, a mensagem no dia de Natal para a igreja, nesse momento,
é que nós não devemos nos esquecer de nos arrepender e devemos colocar em prática, pedir ao Senhor, que o arrependimento é um sentimento que tem que ser natural do coração da gente, porque tem gente que não se arrepende, mas não se arrepende mesmo, pode fazer o que for, pode ver o outro sofrer, mas não se arrepende. Mas se a gente pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a ter um coração arrependido, toca no meu coração para que eu possa ser uma pessoa humilde, porque um coração contrito mexe com o coração de Deus. E nós na casa do Senhor devemos fazer esse pedido ao Senhor, principalmente num dia como o de hoje, o dia do nascimento do Senhor Jesus. E por falar nisso, dizem por aí que essa data não é a data do nascimento de Jesus, mas como cristãos nós temos que comemorar o dia do nosso Salvador, e é um dia que é assim mundial. Em todas as nações se comemora o dia de Natal, mas tem igrejas por aí que não estão comemorando o dia de Natal, porque diz que ninguém sabe o dia do nascimento real mesmo de Jesus. Mas esse dia, ele foi separado pela humanidade. Então nós não vamos ficar fora de festejar o dia do nascimento do nosso Salvador. Amém?